Seja muito bem-vindo ao Pod da DC, o seu canal de informação e inspiração do food service. E no episódio de hoje a gente vai ter um tema que está em ascensão no nosso mercado, que são as experiências como fidelização de cliente. E para isso a gente trouxe um convidado muito especial e ninguém melhor que ele para falar sobre isso. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Bem-vindo, Giovanni. Conta pra gente como nasceu a Sturza e qual que era a visão inicial de vocês como restaurante. Camila, obrigado pelo convite. Vamos falar então um pouco sobre a nossa história. A Sturza ela nasceu em 2018. O nosso início foi na rua. A gente não tinha nenhum tipo de planejamento para sermos o que se tornamos hoje. Mas eu vou falar brevemente sobre o nosso início, que foi bem legal, foi bem marcante para nós, e vem sendo também para os nossos clientes. Hoje a gente trabalha com alguns jantares que a gente vende a nossa história, é muito legal, a gente consegue conectar muito o cliente às nossas raízes. A Sturza em 2018 surgiu comigo e com a Bruna vendendo pinhão na rua. Nós tínhamos uma caminhonetinha pequena, eu acabei comprando ela, não tinha mais o que fazer, a não ser inventar algo. E ali foi a primeira arrancada, podemos dizer assim, no mundo do empreendedorismo. Pegamos R$1.000 emprestado com o Ricardo, que é um grande amigo nosso. Desses R$1.000, ficamos apenas com R$800, porque 200 tivemos que abastecer a caminhoneta. Fomos a São Francisco de Paula e ali a gente comprou a nossa primeira carga de pinhão. Se tu me perguntar por que Pinhão ou por que São Francisco de Paula, eu não saberia te responder. Eu acho que a gente foi guiado por Deus mesmo. E esses primeiros 800 quilos de pinhão, que naquela época a gente pagou R$1 o quilo, eles nos deram uma grande arrancada. A gente vendeu durante 6 meses. Após isso, tivemos que nos reinventar, porque terminou a safra. Terminando a safra, a gente começou a trazer outros produtos lá da Serra Gaúcha. Sou natural de Garibaldi. Então, a Bruna me disse, né? Vamos trazer queijo, salame, vinhos, qualquer outra coisa para agregar, para construir um portfólio maior de produtos. Só o pinhão, já está terminando a safra, a gente não vai conseguir sustentar o nosso empreendedorismo por muito tempo. Então, ali a gente começou a trazer outros produtos que ganharam muito o gosto dos nossos clientes, que já compravam os pinhão. Então, começamos a distribuir esses produtos também para outros clientes, que eram clientes na rodovia, que se tornaram compradores dos nossos produtos. Então, ali, aquelas 2 pessoas, eu e a Bruna, que vendiam na faixa, já estávamos nos tornando fornecedores de clientes que já tinham pontos físicos. E esse fornecimento de produtos, ele teve um tempo, mais ou menos de 3 ou 4 meses de constância, onde, em um certo momento, uma senhora de uma tenda acabou nos oferecendo um ponto, onde hoje continua sendo um empório lá, a gente acabou vendendo esse ponto, mas ela se impactou, porque lá no início, nós organizávamos esse espaço para ela. Eu me lembro que o salame ficava mofado, a gente ia lá e tirava o mofinho do salame. Então tudo isso para ela foi algo que impactou. Ela viu uma grande determinação dentro de nós, de querer fazer acontecer. Então essa determinação nos abriu portas e tivemos a oportunidade de assumir esse local. Era um local que já estava assim, bem devagar o movimento. Tá? Ela não estava mais com todo aquele gás, mas era um espaço legal. A gente reformulou ele e criamos o nosso primeiro ponto físico. Ali surgiu a Sturza Produtos Coloniais. Nesse início, a gente passou por um ano de perrengues, né? Porque não é fácil, a gente não tinha conhecimento, a gente teve que montar toda a loja, toda a tenda, tivemos que reformar, tivemos que trazer produtos novos, se reinventar. E foi uma trajetória de um ano
falando hoje há pouco tempo, mas vivendo foi assim uma imensidão de tempo, né? Mas a gente aprendeu muito. Se passaram ali 3 anos e meio de muita determinação. Eu e a Bruna nunca faltamos um dia. Nós atendíamos ali de terça a domingo, a gente nunca abriu mão de um domingo, de nenhum dia da semana, de nenhum feriado. Todos os dias nós estávamos lá no horário certo, fechávamos no horário correto também. Então eu acho que assim, essa responsabilidade que a gente criou durante essa trajetória foi bem legal. E trouxemos esse conceito para Portão, que é onde nós estamos hoje. Então a Sturza nasce aqui com outro objetivo. Aqui nós se tornamos a Sturza Empório e Queijaria, onde atuamos durante 1 ano, seguindo esse conceito. Deu super certo, vendíamos muito, tínhamos grandes consumidores dos produtos que a gente trouxe como exclusividade. Porém, o nosso cliente nos direcionou para outro caminho. Lá no início, o que nós servíamos aqui eram apenas tábuas de frios, vinhos e essa parte de charcutarias mesmo, né? E chegou o inverno, o pessoal começou a nos pedir pratos quentes. A única opção que tínhamos era um freezer de congelados com algumas pizzas, com alguns petiscos. E foi ali que nós começamos a entregar algo diferente aos nossos clientes. Fazendo com que isso acontecesse, a gente teve que investir, se reinventar e parar um pouco e pensar em o que nós estamos fazendo agora, para que caminho vamos, o que iremos seguir. E a gente acabou seguindo o que o cliente nos fez ver, aquela visão de agora vocês não são mais uma loja, são um restaurante. Então foi ali que a gente contratou o chefe de cozinha, criou pratos novos, a Bruna criou os drinks e a gente começou um novo ciclo da nossa vida, que hoje já estamos há 3 anos praticamente como restaurante. Então acho que é uma forma abreviada de contar a nossa história, claro que teve muitas outras coisas no meio do caminho, mas foi mais ou menos isso. Legal. E o que tu viu assim de desafios no início da jornada, assim, para se tornar um restaurante, começar a trazer experiências para os clientes? Logo no início, uma dificuldade que tivemos foi em questão do conhecimento. A gente tinha muito pouco conhecimento, então a gente procurou estudar muito, se aprofundar mais no mundo da gastronomia. Então foi um desafio para nós, porque a operação já estava rodando, o cliente já estava empurrando, todos os dias tu tinha que abrir e tu tinha que buscar entender sobre gastronomia, sobre atendimento, sobre muitas outras coisas, porque restaurante não é só servir comida. Então eu acho que isso para nós foi um grande desafio. E também, claro, que a mão de obra especializada, né? Nós estamos numa cidade que não é tão fácil conseguir mão de obra especializada, conseguir encontrar um chefe de cozinha. Enfim, esse foi um desafio, eu acredito que um dos maiores desafios, né? Porque eu acho que até hoje nós temos grandes desafios, mas esse foi um dos principais. Uhum. Assim como eu vejo o mercado todo, né? É uma dificuldade do mercado hoje a questão de gestão de pessoas, de conseguir contratar e conseguir reter bons talentos também, né? Com certeza. Uhum. E hoje, se a gente pudesse resumir, né, o que seria para ti a essência da Sturza? Eu acho que a essência... Acho não, vou te dizer que eu tenho certeza, tá? Hoje, o que resume tudo isso está atrelado à experiência. Foi o que nós resolvemos entregar ao nosso cliente. Então, a nossa essência toda está atrelada a isso. Vender algo além de comida. Vender experiências, vender momentos, vender... Eu acho que a nossa história, acho que isso está atrelado à nossa essência e a gente não vai abrir mão disso nunca. E teve algum acontecimento, Giovanni, que tu sentiu que a partir daquele momento assim virou a chavezinha em relação às experiências, a proporcionar as experiências para os clientes, né? Bom, falando em experiência, eu acho que a gente já consegue um resumo disso tudo, porque hoje está muito em alta pessoas procurando por experiências, por momentos, por viver algo diferente. Então eu acho que a experiência, ela
ela nos guiou para essa virada de chave. Então, hoje, foi que nem eu comentei, eu acredito que nós não seríamos a Sturza se nós não vendêssemos experiência, não seríamos o que nós somos hoje. Para transformarmos uma refeição em experiência, a gente precisa potencializar vários elementos. Então, isso está atrelado à recepção, ao ambiente, ao que tu entrega, aos produtos que tu trabalha. Então, não tem como a gente entregar a experiência tendo apenas um pilar. A gente precisa ter qualidade, ter bons fornecedores, pessoas que não te deixarão na mão, ter bons colaboradores, ter pessoas acreditando no teu propósito, para daí sim, isso tudo se potencializar e a gente conseguir entregar a experiência que a gente entrega hoje. E o que vocês fazem aqui na Sturza para conseguir manter o time de vocês engajado no propósito da empresa, para transmitir isso para os clientes? É desafiador, porém não é impossível. Hoje a gente capacita eles com treinamentos. Todos os nossos colaboradores, a gente busca entregar para eles a mesma experiência que eles entregam aos nossos clientes. Então, proporcionamos a eles as experiências que hoje eles entregam aos nossos clientes. Então, eu acredito que isso é algo muito bacana, porque ali eles vivem muito o que a gente entrega aqui no dia a dia. Então, isso engaja muito a equipe, faz com que eles estejam sempre motivados, porque nem sempre a gente fala em valores, em aumento de salário. Eu acredito que não é só atrelado a isso. Eu acredito que por trás disso tem muitas outras coisas que a gente pode entregar como prioridade ao nosso colaborador para ele nos entregar algo muito mais gratificante lá na outra ponta. Vou te dar um exemplo, então, sobre algo que aconteceu essa semana. Nós levamos toda a nossa equipe para um almoço harmonizado em uma vinícola parceira, onde proporcionamos a eles a experiência de viverem aquele momento entre amigos, tomarem bons vinhos, comerem pratos diferentes, que é o que hoje a Sturza entrega aos nossos clientes aqui, e eles fazem parte como colaboradores. Então, no dia de hoje, a gente levou eles para fazer esse tour pela Serra Gaúcha e proporcionar a eles, nossos colaboradores, uma experiência de altíssimo nível também. É muito legal, né? E isso faz toda a diferença para manter a equipe engajada também. Com certeza. E transmitir tudo aquilo para os clientes, né? Eles poderem estar vivenciando essas experiências, né? Exatamente. É muito legal. Giovanni, vocês têm alguma estratégia específica para transformar os clientes novos em clientes recorrentes? Então, estratégias, tudo é estratégia hoje, né? Mas fazer com que clientes se tornem recorrentes, a gente precisa investir muito na nossa capacitação como empresário. Atrás disso, a gente consegue trazer para o nosso cliente algo além do que ele procura em outros lugares. Porque o cliente ele é livre, ele pode, né, no momento que for decidir sair de casa para jantar fora, um exemplo, não escolher a Sturza, escolher qualquer outro lugar. Então a gente sempre tenta entender o porquê dele sair de casa, disponibilizar o tempo dele, às vezes perde um certo tempo em se arrumar, um período até chegar aqui no nosso restaurante. Então a gente está muito focado nisso, identificar esse cliente, identificar todo esse percurso dele até chegar aqui, para fazer com que ele tenha uma experiência enogastronômica ou uma experiência de altíssimo nível, e sempre que ele decidir sair de casa numa próxima vez, ele lembrar de nós. Além disso, falando sobre fidelização, nós temos alguns detalhes aqui no nosso restaurante que fazem com que clientes se tornem fãs da nossa marca. E assim fazemos com que clientes normais se tornem clientes recorrentes e frequentem o restaurante com muita frequência. Um exemplo deles
é que clientes que vêm até o restaurante e tomam vinhos com frequência aqui na casa, a gente traz com exclusividade para eles taças personalizadas com o próprio nome dele. Então, no momento que ele pensa em tomar um vinho, sair com um amigo, com um familiar ou com a companhia que ele achar que seja interessante para aquela noite ou para aquele dia, porque atendemos também ao meio-dia, ele lembra da Sturza. Aqui ele tem algo a mais. Ele tem a taça dele, que é somente dele, com o nome dele. Então, eu acho que isso é uma estratégia também. Podemos dizer que está atrelada à fidelização do cliente. Uhum. Uma outra coisa que acontece aqui na casa que eu acho muito legal também é os eventos que vocês fazem harmonizados para os clientes também, né? Buscamos trazer esses eventos com exclusividade aqui para a cidade de Portão. É algo que não é inovador, porque já acontece muito em Porto Alegre, em Caxias do Sul, em cidades maiores. Mas é sim inovador para a cidade de Portão, pois aqui fomos os primeiros a criar eventos harmonizados, sejam eles jantares ou eventos privativos, e esses jantares estão fazendo muito sucesso. A gente criou 3 categorias de jantares, que depois, se tu me permitir, claro que eu explico as diferenças entre elas. Não, isso é muito legal, porque até o nosso tema, né, falando sobre fidelização de clientes, eu acho que essa foi uma sacada genial de vocês, que a gente consegue, então, trazendo os clientes para dentro desses jantares, né, mantendo eles num ambiente onde eles vão estar tendo, né, um networking de valor, vão estar tendo um conhecimento enogastronômico também, né, e assim aproxima cada vez mais da marca Sturza, né, os clientes fidelizam. É legal porque eles criam um vínculo tão grande com a marca e também com os outros colegas participantes desse momento, que eles acabam marcando um próximo evento onde todos poderão se encontrar novamente. Então assim a gente cria, digamos que uma confraria dentro da Sturza de clientes próximos de cidades vizinhas, de Novo Hamburgo, São Leopoldo, que talvez iriam a Porto Alegre numa eventualidade, mas aqui eles vêm com mais frequência por estarmos mais perto e também entregando essa experiência de altíssimo nível. Uhum. E é muito legal que nesses eventos, também nesses jantares, já surgiram até pratos que foram para o cardápio depois, então fazem com que o cliente ainda se sinta importante, né? Uma vez que eles têm a oportunidade de estar trazendo pratos para o cardápio depois, né? Vou te falar sobre os pratos, foi uma estratégia, a gente estava falando, né, sobre estratégias. Um exemplo, tá? A nossa árvore do futuro. Ela surgiu representando as nossas raízes, o nosso tronco, que é o futuro, que é o presente, desculpa, e os frutos, que é o nosso futuro. Então, ela faz parte hoje do nosso cardápio, inclusive para que o cliente que não participou de nenhum evento, ele lê a descrição, ele acha muito legal e ele acaba se tornando uma pessoa interessada no evento. Então, por isso que esses pratos de eventos, eles acabam vindo para dentro do cardápio e depois a gente altera, põe outro diferente, está sempre renovando o nosso cardápio, para despertar a curiosidade do cliente que não participou ainda e fazer com que ele se torne um cliente de potencial para esses eventos. Legal. Giovanni, conta para nós, para um empreendedor que ele está começando e ele quer estar trazendo uma experiência gastronômica para o cliente dele, o que é a tua dica? Então, Camila, a minha dica é começar e não ter medo, ter coragem, porque entregar algo diferente, entregar algo instagramável, não é difícil. A gente só precisa começar. Depois que a gente entende que é o que o cliente procura, aí a gente molda e cria o nosso padrão de excelência quando a gente fala em experiência. Então, começar, dar o primeiro passo, isso é fundamental. Se tu tem interesse, então, em entregar experiências aos teus clientes, comece. Cria a primeira ideia de experiência e ali a gente vai depois moldando e dali para frente a gente não consegue mais escapar disso. E o que tu acha que é o principal erro hoje que tu vê restaurantes cometendo, assim, quando a questão é fidelizar clientes? Eu acredito que prometer e não entregar.
Muitas pessoas começam, fazem promessas enormes, não só de produtos, mas também de tudo, num contexto geral, né? Porque a experiência, que nem eu te falei, ela tem vários pilares que sustentam ela. Desde o local, do atendimento, da recepção, é um contexto gigante para a gente poder trazer a experiência para a mesa, para tornar aquele momento único, né? E o que tu enxerga, Giovanni, como tendência para o futuro das experiências gastronômicas? Então, tudo muda muito rápido. Então a gente vê tendências novas sendo lançadas a todo momento. Vou dar um exemplo dos vinhos. Nós que trabalhamos hoje com vinhos aqui na Sturza, o que era tendência há um tempo atrás, hoje se renova novamente. Falando de vinhos brancos e tintos e vinhos rosés, que eram os 3 vinhos mais conhecidos, que talvez tu teria a tua particularidade em tomar branco, eu em tinto e o Darlan em rosé. Hoje nós temos como tendência no mercado o vinho laranja, que é um vinho de outra cor que a galera, meu Deus, o que é isso? De que uva que é? Até acham que é um vinho da fruta laranja e não tem nada a ver com isso, é a coloração dele, por questão de um processo diferente, e virou tendência. O pessoal está apostando muito nisso para o verão. Então, quando a gente fala em tendência, eu acho que o se reinventar e o que acontece lá fora, tu precisa caminhar junto com o que está acontecendo. Então eu acredito que assim, até uma dica que eu dou para quem está nos assistindo agora é não entrar na zona de conforto, porque essa zona de conforto é a mais perigosa para quem empreende. Então no momento que tu tem uma visão de crescimento, tu precisa estar muito atento ao que o mercado te traz como inovação e caminhar junto com ele. Porque quem te guia nesse momento não é o cliente, é o mercado lá fora. Se tu pudesse dar um conselho para as pessoas que querem fidelizar os seus clientes, né? O que seria? Então, eu quero que a minha resposta seja algo diferente. Não darei um conselho agora, mas darei um exemplo. Depois eu dou o conselho. Eu sou cliente da ADC há 8 anos. Desde o nosso início, lá atrás, vocês conseguiram me fidelizar como cliente. Então, praticamente eu deveria perguntar para vocês como vocês fizeram com que isso acontecesse. E eu acho que está muito atrelado, já dando a resposta a quem nos ouve agora, não só a amizade que a gente construiu, mas vamos falar num contexto geral, como empresários. Tu, Camila e o Darlan, por trás da ADC Equipamentos, sempre me atenderam super bem, sempre nos indicaram grandes produtos, grandes marcas, e eu acho que o meu conselho para quem está hoje nos escutando é isso: a gente nunca abrir mão do que a gente precisa entregar aos nossos clientes, porque quando o cliente sai de casa, ele procura algo do que ele está acostumado para mais, e nunca para menos. Então, quando a gente for entregar algo, a gente também precisa entregar sempre acima da média e nunca abaixo da média. Então, hoje a ADC se tornou uma grande parceira minha e vocês, grandes amigos, por esse motivo. Sempre entregar qualidade, entregar produtos de qualidade, a transparência em cada negócio, a agilidade. Darlan sempre agilizou o máximo para nós, tudo. Então, eu acho que isso é uma resposta, é um elogio e também é uma pergunta para ti, que hoje me convidou especialmente para estar aqui falando um pouco sobre negócios, empreendedorismo, mas eu acredito que as tendências, hoje, a ADC está à frente de todas elas. Ai, muito obrigado, ficamos lisonjeados em ouvir isso. E conta aí para o pessoal, então, hoje, como que as pessoas fazem para poder encontrar o Sturza, o que eles vão encontrar na Sturza? Fala um pouquinho mais aí. A Sturza hoje está localizada na cidade de Portão. Estamos muito bem localizados geograficamente. Estamos entre as 2 maiores cidades do estado, que é Caxias e Porto Alegre. E também a mesma distância de Caxias, Porto Alegre e Gramado. Pertinho de Novo Hamburgo, na Rua do Comércio, número 15. E falando sobre as nossas especialidades, a Sturza hoje é especializada em carnes grelhadas, massas, risotos. Temos uma imensa carta de vinhos
com a adega aberta, inclusive, para poder proporcionar aos nossos clientes uma experiência de poder escolher o seu próprio vinho, não criar barreiras nesses momentos. E, além disso, estamos nos especializando dia após dia em jantares harmonizados, em experiências enogastronômicas de altíssimo nível. Para isso, a gente, inclusive, deixa o convite para virem nos visitar. Atendemos de segunda a sábado, ao meio-dia e também à noite. Então, para quem quiser nos seguir, acompanhar nós pelas redes sociais, é @SturzanLounge. E eu acho que é isso, né? E então, para o pessoal ficar sabendo também mais sobre os jantares harmonizados, é só seguir vocês no Instagram, né? Que lá vocês postam a agenda também. Exatamente. Dos eventos. No www.sturza.com.br vocês conseguem acessar a aba Eventos e lá a gente divulga as 2 datas exclusivas dos jantares que acontecem apenas 2 vezes por mês. Então, estão sendo muito disputados. Então, quem tem interesse em viver uma experiência de altíssimo nível e encontrar aqui, nesses convidados, Camilo, Darlan, e poderem se conectar, terem muito network, fazerem novas amizades, aqui é o lugar certo. Giovanni, e aqui uma lembrancinha por ter participado, ter compartilhado tanto conhecimento com a gente. Muito obrigada. Aposto que agradeço, vai agregar muito valor, né, para os nossos seguidores. E se vocês também estão precisando de algum equipamento de gastronomia, entrem em contato com a gente, é só seguir no Instagram também, @DCEquipamentos, que a gente trabalha com toda a linha de equipamentos para restaurantes, mercados, padarias. E é isso, então, se vocês gostaram, deixem um like e já compartilhem com alguém que precisa saber disso. Até mais!